sou Benício, eu sou indígena Pitaguari, eu sou artista plástico, me especializei em pinturas corporais indígenas e também sou geógrafo, sou formado pela Universidade Federal do Ceará e também sou articulador do Museu Indígena Pitaguari, que é sediado aqui na Casa de Apoio, onde a gente está hoje, e vai falar um pouco desse projeto que a gente está com o Tracejar. Eu sou a Raquel Medina, sou arquiteta e urbanista. Hoje a gente vai ter uma conversa assim, né, sobre a Casa de Apoio Pitaguari, sobre o projeto que a gente está desenvolvendo no Tracejar, que é um ateliê de arquitetura que eu tenho com duas sócias, a Sara Teixeira e a Giovana Hilly. Assim, falando também um pouco, né, de que a gente está agora sem máscara, né, para poder falar um pouco melhor para vocês, mas, enfim, que está tendo todo esse cuidado da equipe também que está se protegendo. Ainda estamos passando por essa pandemia, né? E essa conexão iniciou em 2016, né? Quando eu tive meu primeiro contato com os povos indígenas no Ceará, que foi tanto com o povo Genipapo-Canindé, de Aquiraz, quanto com o povo Pitaguari e com o povo Tapuia-Cariri, né? Então, essa conexão maior se deu num fórum de museologia indígena, onde eu tive contato com várias pessoas, né, vários povos ali trocando saberes, né, sobre, enfim, sobre fortalecimento da cultura deles, né, tanto de montar os próprios museus, como da manutenção, né, de como fortalecer isso. E aí foi muito incrível para mim vivenciar, estar ali atenta, né, absorvendo tudo aquilo que me chegava. E logo em seguida vinha uma cerimônia aqui com o povo Pitaguari, onde eles convidaram algumas etnias, né, aqui do Nordeste para festejar, para celebrar aqui com eles no Pé da Pedreira, né? E como eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, sempre tive muito essa sede por reconhecer minhas raízes, mesmo sem achar uma raiz indígena, assim, na minha ancestralidade, mas sempre fui muito conectada, assim. Então, foi esse momento que tornou um elo mesmo, né? A partir disso, eu comecei a vir, assim, com visitas mais frequentes, né? Até momentos mesmo só de lazer, enfim, estar aqui com a Nádia Pitaguari, com a família dela, né? E foi a partir disso, assim, que surgiu também essa amizade com o Benício, né? Que foi quando a gente, ele percebendo qual era o meu movimento na arquitetura, que era esse movimento muito ligado à ancestralidade, à arquitetura vernacular, bioarquitetura, né? Que é algo que eu sempre senti muito falta na academia, na universidade. O que nos passam do conhecimento é muito da arquitetura europeia, né? E muito pouco das nossas raízes negras e indígenas. Então, sempre foi uma busca minha, né? E aí, quando ele falou a respeito dessa possibilidade, né? Do que a gente pode transformar a casa de apoio, né? Que é algo que uma estrutura que foi levantada pela própria comunidade, que serve, assim, como um ponto de união mesmo para toda a aldeia, né? Ponto de união para várias etnias que chegam aqui, né? A trabalho, a passeio, para virem para cerimônias. Então, eu vi essa possibilidade, né, de contribuir com essa causa, contribuir com o que eu já tenho de conhecimento, né, mas sempre muito atenta, né, eu e a Sara e a Giovana, muito atenta a compreender a real necessidade deles, né, a entender o que a gente precisa traduzir na arquitetura, né, trazendo a cultura, trazendo o lugar onde eles vão se sentir acolhidos e que eles podem sentir que eles podem manter esse lugar, né? É muito necessário que exista essa apropriação do lugar para que a gente não chegue aqui e proponha uma coisa muito diferente do que eles estão acostumados e depois esse lugar se perde, porque a comunidade não se reconhece ali, né? Então, o Benício pode falar um pouco, né, a respeito do como foi essa nossa conversa inicial, que se deu em 2019, né, que está atravessando essa pandemia, assim. Sim. Como a Raquel falou, essa nossa amizade já vem antes tanto do projeto Tracejar, como eu acho que ela estava no metade, eu acho, do curso de arquitetura. Não sei se ela lembra, mas a gente se encontrou, acho que uma das primeiras vezes foi, inclusive, num momento que envolve ancestralidade, que era num ritual
xamânico também, né, da Ana Sauna com o Padre Rino, que foi amigos em comum, né, Natália, o Padre Rino, a Samara, né, a gente acabou se aproximando bastante nesses movimentos e depois eu fui acompanhando esse desenvolvimento da Raquel dentro da universidade, né, dentro da Faculdade de Arquitetura, e vi que ela estava trabalhando com bioconstrução, então eu propus ela de ajudar a gente, né, aqui na Casa de Apoio. A Casa de Apoio é esse espaço que a gente está hoje e é um espaço que já existe há alguns anos e ela foi idealizada e foi construída pelos próprios indígenas, né? Na época, as lideranças tinham uma necessidade de uma casa onde eles pudessem fazer suas reuniões, pudessem acolher outros indígenas que vêm de outras etnias, sediar assembleias, né? Sediar conferências, encontro de idosos, encontro de juventude, atividade com as crianças, né? As oficinas de artesanato e todas as atividades que acontecem dentro da aldeia, né? A gente está aqui no povo Pitaguari e o povo Pitaguari é dividido em 4 aldeias. E a gente está na aldeia Munguba, mas existe a aldeia Santo Antônio, a aldeia Horto e a aldeia Olho d'Água. E essa casa de apoio, ela não atende apenas a aldeia Munguba, ela atende a todas as aldeias. Então, por exemplo, se existe uma demanda na aldeia Santo Antônio e por algum motivo uma conferência de saúde, uma conferência de educação foi destinada para a aldeia Santo Antônio e eles não têm como receber porque já tem outra atividade acontecendo, então a gente acode também esses eventos que são demanda das outras aldeias. Então a Casa de Apoio se tornou um ponto de referência mesmo, até mesmo para o movimento indígena no nível estadual. Às vezes, quando precisa ter uma conferência ou precisa ter uma assembleia geral dos povos indígenas, geralmente se recorre à Casa de Apoio, né? Então, também a Casa de Apoio acaba se tornando sede de alguns grupos, como o grupo de juventude, né? A Assembleia de Mulheres e vários outros grupos que vão de organização indígena que são do próprio estado, não propriamente do povo pitaguari. Então, com o tempo, a Casa de Apoio ela foi meio que o tempo, né, a erosão, o intemperismo e também a falta de recursos, né, financeiros, a gente foi tendo perdas nessa estrutura da Casa de Apoio, né, desde a instalação, como deu cupim, a gente tem um cajueiro, o cajueiro solta galhos, vai quebrando as telhas, e o tempo foi encarregando de ir modificando a casa no sentido que a gente não tem como reparar de forma mais pontual. E quando se iniciou esse processo de construção, as próprias lideranças se reuniram, fizeram no chão e foram marcando, ó, eu já fui no povo tal, lá tem uma casa que é assim, eu achei legal e acho que pode atender o que a gente precisa. Mas quando eles fizeram isso, eles não levaram em consideração que a casa de apoio de um outro povo, né, de outros parentes, tem uma paisagem totalmente diferente, tem um terreno totalmente diferente, né, tem um clima totalmente diferente. E quando essa casa foi construída, essas coisas que são mais técnicas, né, da arquitetura e das edificações, acabaram não sendo levadas em consideração e a gente acaba tendo problemas sérios no sentido de, às vezes, a casa está muito quente, dependendo da estação do ano, porque não tem circulação de ar necessária, adequada para o terreno que a gente está. A gente está no sopé de um maciço residual, né? Então, ou seja, é um terreno que é cercado de grandes árvores, então o vento não pega diretamente aqui, então às vezes a gente tem problema com a questão de ser muito quente. É um lugar mais alto, nem sempre a água consegue subir, né? Aqui a gente tem falta de água constante aqui no bairro, né? Que a gente já está aqui no município de Pacatuba. Uma característica interessante do povo pitaguari e especificamente na aldeia Munguba, mas Maracanaú também sofre esse problema, é de a gente estar muito próximo da cidade de Fortaleza e a gente está muito próximo da cidade de Pacatuba e também de Maracanaú, mas no sentido desses grandes centros urbanos que cercam, né, rodeiam esse território indígena e acabam acontecendo pelo fenômeno do inchaço urbano, a gente acaba tendo
uma influência grande de não indígenas dentro da nossa aldeia, pela facilidade do acesso, ou seja, você atravessar essa rua, a gente já tem uma CE, né? A gente tem uma rodovia estadual. Então é um acesso muito fácil de pessoas que não são indígenas. Então a gente tem sérios problemas com a questão de lixo, com a questão de crime, né? O crime aqui dentro, com roubo, drogas e outros crimes, porque é muito fácil de chegar aqui, comparado com outras etnias que têm caminhos específicos, né, para poder chegar lá, às vezes meia hora, 20 minutos de chão de terra, né? Então não é um povo que tem um difícil acesso, é muito fácil chegar aqui. Então essa facilidade do acesso e também esse crescimento populacional ao redor da aldeia indígena causa vários problemas, né? Como a gente não tem mais caça dentro do nosso território, a gente não tem onde pescar, a gente não tem quase mais nenhum fruto para coletar comparado ao que a gente tinha antes, porque a gente tem uma mineradora dentro do nosso território, essa mineradora vem afetando nas nascentes de água, nos animais que a gente tinha dentro da nossa mata, tem animais que não existem mais, porque estão sendo tirados de suas casas, e todo esse fenômeno da mineradora está avançando dentro desse maciço residual, a gente acaba tendo impactos ambientais muito grandes. E uma desses problemas, né, ele vai impactando também dentro das nossas organizações. E acaba que os indígenas têm que ir para fora para poder trabalhar, eles têm que buscar empregos em indústrias, né? A gente está perto de um parque industrial aqui no Maracanaú, a gente vai atrás de indústrias, supermercados, porque não tem mais caça, não tem mais pesca, não tem espaço para plantar, a gente está no maciço residual, não tem área de plantio, porque é pedra, né? É um solo que ele é cristalino e tem pedra embaixo, não dá para plantar. E na parte de cima do maciço é uma APA, né? Uma área de proteção ambiental, também não se pode arrancar, tirar planta para fazer plantio, então é uma área de preservação. Os indígenas acabam tendo que procurar outros meios de conseguir pôr o pão dentro de casa. Então, a casa de apoio, nesse sentido, vem a gente, junto eu, mais minhas primas, né, que é a Rosa, a Ana Clécia, o Pajé Barbosa, a Nádia, a gente vem trazendo projetos que possam incentivar essa economia e também essas diversas atividades. Então, a gente vem com o Museu Indígena, a gente começa a trabalhar com projetos de trilhas, né, trilhas ecológicas, né, a gente leva os visitantes, né, a gente já recebeu pessoas de universidades, escolas, né, pessoas de outros países, da Noruega, Canadá, Estados Unidos. A gente recebe grupos de visitantes e a gente apresenta o museu, fala sobre a cultura indígena, fala sobre os grafismos indígenas, a educação indígena, a saúde indígena, faz essas trilhas ecológicas e a casa de apoio é onde cedia tudo isso, né? A gente faz as palestras aqui, faz oficinas aqui. Então é um espaço que ele é multifuncional, ele tem várias funções. Então, nesse sentido, como eu percebi que a casa de apoio necessitava dessa ajuda técnica, né? Ou seja, uma ajuda de uma arquiteta e amiga, mas melhor ainda, né? Quando a gente consegue fazer uma coisa que parece impossível e de repente a Raquel chega e começa a mostrar que é possível, né? É possível a gente fazer coisas que não sejam tão caras e utilizando materiais da nossa própria aldeia, né? Fazendo assim essa manutenção da cultura. Não é porque eu vou fazer um projeto arquitetônico que eu tenho que deixar de ser cultural ou que eu tenho que deixar de expressar a minha cultura, a minha ancestralidade dentro desse espaço. Ele pode ser os dois, né? Então a gente, nesse sentido, eu quis trazer a Raquel essa proposta de a gente conseguir melhorar o espaço adequando ele dessa forma arquitetônica, mas também manter essa característica que é cultural, que é ancestral e tradicional do nosso povo, que é de acolher, né? Acolher as pessoas, independente de seja indígena ou não. A gente já recebeu grupos aqui de mais de 30 pessoas, de pesquisadores do Canadá, junto com outros indígenas, né? Do Acre, do Pernambuco, de Minas Gerais, vários indígenas do Brasil, a gente já acolheu aqui dentro da casa de apoio. Então esse espaço para a gente é uma ferramenta que é
fundamental para a nossa gestão dentro da aldeia, tanto econômica, quanto cultural, quanto social. E a Raquel veio com esse projeto do Tracejar, que veio ajudar a gente dessa maneira bem pontual nesse sentido. E a gente está gostando bastante do que a gente está vendo, né? Ela sempre vem e traz, tá ficando assim, o que vocês acham? A gente vai e muda. Não, não é assim, tem que ser assim. Aí ela vai e muda, e dá outras ideias, e a gente vai transformando e construindo junto esse projeto. Uhum. E é interessante, né, a gente chegar aqui nesse território, assim, abertos a entender todo esse contexto, né, porque tudo que vem depois das nossas criações, ela precisa ter uma raiz, e é essa a raiz que a gente quer, né, a raiz de escutar as experiências e as histórias deles para propor algo, né, que vai ser vivido por eles, né, habitado por eles. Então, a casa de apoio, ela não se restringe só a essa estrutura, né, de tijolo. Ela é todo esse terreno aqui, onde tem o horto, né, que é o trabalho que eles mesmos fizeram também, plantando, né, medicinas e tudo mais. Também tem a educação das crianças aqui em relação a esse horto, né. Tem a oca, onde eles fazem reuniões também, ali em frente à oca, onde tem várias cerimônias. Então, todo esse território é um território muito, muito forte de unificação, né, para a aldeia. E aí a gente precisa pensar, né, em tudo se interligando, né? Tudo tem que estar encaixado para ser harmonioso, né? Tudo que a gente quis propor, a gente quis valorizar o que já existe, né? O que é a estrutura que já tem uma memória, que já tem a força deles aqui, né? E não simplesmente derrubar tudo, construir tudo de novo. Então, o projeto do Tracejar, ele basicamente, assim, não propõe demolições e novas construções, né? Mas é muito voltado para o que o Benício falou, por exemplo, essa dificuldade da ventilação, de entender como a gente pode fazer novas aberturas, né, nessa casa. E, por exemplo, os quartos que não têm janelas, e isso dificulta muito, né, para eles dormirem lá, por exemplo, fechar uma porta, né, e de se sentir bem. Às vezes não é só a ventilação, mas qual é o sentimento que você tem nesse espaço, né? E foi muito interessante porque antes da gente propor os desenhos, a gente fez uma maquete, né? Eu, a Giovana e a Sara fizemos uma maquete de papelão, isopor, e trouxemos para cá, né? Nos reunimos com eles e com algumas lideranças e crianças, para a gente mapear quais sentimentos eles tinham em relação aos ambientes que existem aqui, né? E aí algumas crianças falam que gostam muito daqui, da parte onde tem as redes e ficam conversando, né? E algumas crianças dizem que não gostam do banheiro ou que não gostam do corredor lá no fundo, que é muito escuro. E aí, a partir disso, a gente consegue propor, né, soluções, estratégias, sem precisar alterar tanto esse espaço, né? Sabendo que esse projeto, a ideia dele é, né, que ele possa ser patrocinado, que possam ter pessoas investindo nesse projeto, mas mesmo assim, a gente pode propor algo que seja sustentável. E sustentabilidade não é só você usar madeira ou você, enfim, você usar um teto solar, né? Sustentabilidade é você pensar nesse conjunto, né, de coisas que precisam se encaixar para que isso possa se manter, a sustentabilidade na manutenção, nesses ciclos, né? Então, é algo que essas crianças que estão participando, né, dessa construção, elas possam usufruir disso também grandes, né? Que elas possam levar adiante o que elas estão ajudando a construir. A Sala da Juventude, né, que é um lugar que a juventude acha muito pequena, acha que tem pouco espaço, né? Como a gente pode ampliar esse lugar sem poder movimentar paredes, por exemplo, né? Ou então criar um banheiro acessível que não existe, né? Essa necessidade enfim, de pensar os espaços de uma forma muito prática mesmo, né? Na Sala das Mulheres, né, que é um lugar onde elas têm cursos, enfim, que tem essa reunião entre elas. A Casa de Apoio é um espaço que já tem uma proporção muito boa, né? Já tem essa idealização deles, assim,
não foi um tiro no escuro. Realmente tinha uma noção já de vivências, né? De uma sabedoria, que é a sabedoria popular, que ela não é uma sabedoria desvalorizada só porque não está na academia, né? Mas é que é exatamente essa sabedoria que se complementa. Então, hoje a gente veio visitar novamente para saber se as propostas que já foram aprovadas, né, elas podem ser concretizadas a nível estrutural, né? A gente trouxe o William, né, que é engenheiro calculista, e a Mariana, que é engenheira civil, para compreender melhor esse espaço, porque é um trabalho realmente coletivo, né? A gente não soluciona tudo e não propõe tudo assim da nossa cabeça, é algo que realmente tem várias etapas, né, até o espaço estar como a gente sonha que ele vai estar, né? Até chegar um momento também que a gente possa apresentar para a comunidade de uma forma assim mais festiva também, né? Esse momento, essa conquista. E é isso, assim. Eu acho que a gente começou em 2019, mas a gente vai vendo aos poucos os frutos sendo colhidos, assim, né? Dessa paciência também. Porque atravessar essa pandemia, sabendo que a gente tem que atrasar algumas reuniões e tudo mais, nem sempre é fácil, mas tem valido muito a pena, assim. Eu acho que é importante a gente frisar também a importância desses tipos de projeto, como o Tracejar, né? Onde ele leva essas possibilidades que para muitos povos, né, como a gente também achava, que é impossível, né? É impossível o meu espaço ter um projeto arquitetônico que seja adequado para o que eu quero fazer, né? Independente de onde seja, se seja numa aldeia indígena, ou então num espaço quilombola, ou cigano, ou de comunidade mesmo da periferia. Eu acho que isso é muito interessante de frisar, para a gente ver como que essas ciências, né, que a gente aprende na academia, quando eu estava no curso de geografia, a gente vê que os outros cursos, tipo engenharia, arquitetura, a gente entende como cursos elitistas, né? As pessoas que conseguem passar nesse tipo de curso, né? Precisa de estudar mais, escolas caras e tal. E a gente entender que dentro desse ramo da ciência existem pessoas que querem transformar a realidade, que querem transformar esse movimento que a gente aprende como classe social, né? A gente fazer essa interface de diferentes ações dentro de ambientes diferentes, no sentido de ser não só dentro da periferia, mas também em áreas tradicionais, ribeirinhas, pescadores, a gente entende que a ciência ela realmente transforma. Não transforma apenas o físico, mas também transforma as pessoas. E quando, talvez a Raquel, quando entrou na universidade, ela não pensava nada disso. E talvez eu via a Raquel se transformando nesse período de construção, quando ela começou a ter esse contato com os povos indígenas e essa reconexão com a ancestralidade que é dela e de todo brasileiro, né, que é essa questão indígena. Se a gente parar para pensar, a gente costuma falar que todo brasileiro é indígena, mas qual o brasileiro que sabe sua ancestralidade? Qual o brasileiro que sabe de onde veio? Todo brasileiro é indígena, eu sou do povo Juruna, vim lá do canto tal e faço isso porque meus ancestrais faziam isso. É uma coisa que é falada da boca para fora. Todo brasileiro é indígena porque chegou e já tinha índio e os portugueses mataram. Mas qual é essa essência? Qual a sua essência indígena? De onde você veio? De onde você realmente teve suas raízes e está tentando trilhar esse caminho? Então, quando a gente entra na universidade e a gente consegue transformar a nossa profissão e converter a nossa profissão junto com a nossa essência, eu acredito que a gente consegue fazer mudanças verídicas na realidade, né? Não só mudanças de uma coisa que você põe num projeto de TCC, apresenta e diz isso muda a realidade, mas aqui vai para um depósito da biblioteca e depois, às vezes ninguém nunca nem olha, ou ninguém nunca nem cita num trabalho acadêmico. Então, quando a gente começa a puxar esses conhecimentos que a gente aprendeu na universidade, e não falo só da Raquel e das meninas na arquitetura, mas o meu próprio curso, né, na geografia,
quando eu comecei a pôr os meus conhecimentos acadêmicos em prol da minha ancestralidade, eu percebi que tudo foi fluindo de forma natural. Eu fui conhecendo pessoas que faziam as mesmas coisas que eu e que tinham esses mesmos interesses. E essas coisas foram fluindo e transformando em uma grande rede, um grande sistema que se ajuda, né? Um sistema que ele, de fato, traz essa essência indígena que é coletiva, que ela é comunitária. Então, por isso que as pessoas falam em comunidade indígena, e quando a gente pensa em comunidade, a gente pensa nesse coletivo, né? Então, existem várias terapias que são baseadas nessa realidade indígena, porque a gente não pode pensar em comunidade sem pensar em territórios indígenas, sem pensar em povos indígenas, que tem uma lógica muito voltada para o nós e não para o eu. Então, quando ela traz esse projeto, junto com as meninas, de uma possibilidade de eu ir até você e mostrar que é possível sim, não é a sociedade que vai dizer que é impossível, não, um povo indígena não pode ter um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia do seu espaço para fazer uma coisa que é coletiva, que talvez vá contra o interesse de uma mineradora, de um resort, de qualquer outra coisa que seja grande empreendimento. Ela começa a mudar a realidade, sim, porque ela vai mudar a realidade de pessoas, talvez de indígenas que venham a fazer cursos aqui de profissionalização, de artesanato, né, e outros cursos que a gente sempre está tentando com essas parcerias. E esses profissionais, às vezes até se baseando no trabalho que ela está fazendo aqui, também querem ser arquitetos. Os indígenas, algumas crianças ou jovens que vejam o trabalho dela, se inspirem que eu quero ser arquiteto para fazer a mesma coisa que ela faz. Ir na minha terra e fazer projeto de casas que sejam viáveis para os meus avós ou para os meus tios, que eles querem fazer casa e acham que é caro. Mas ela vem e mostra que não é tão caro assim e há caminhos de se fazer uma realidade diferente, né? E mudar essa realidade que traz os povos indígenas, né? E os povos como povos silenciados, né? Como povos do campo, como minoria, mas na verdade a gente é maioria. Como que todo brasileiro é indígena e povo indígena é minoria? Se todo brasileiro é indígena, o povo indígena é para ser maioria. Então a gente começa a ver que está tudo errado, né? A gente vê que o Brasil cresceu nesse modelo educacional que queria homogeneizar o povo indígena, né? Queria silenciar o povo indígena, né? Até hoje a gente tem ideia de que você é índio, você está usando celular, você está na universidade. Então são ideias que são totalmente fora da realidade. Como é que só eu que sou indígena, que parei no tempo e tenho que andar nu, não posso falar português, e todo o resto andou no tempo, evoluiu, anda de carro, anda de moto, e o índio não. Então esses projetos começam a mostrar para o mundo que os povos indígenas estão dentro do Brasil, não é só num parágrafo do livro didático que diz existiam povos indígenas, os portugueses chegaram e povoou, acabou no livro didático. Não. Esses projetos começam a dar essa visibilidade para os povos indígenas, mostrar que a gente ainda está dentro do Brasil, a gente está colocando representante indígena dentro da Câmara, a gente tem representante indígena no esporte, na música, na universidade, na ciência e, por que não, também na arquitetura. Então a gente começa a mostrar essa ciência que de fato é aplicada na mudança da realidade. E eu aprendi na universidade que a ciência não faz sentido ser ciência se ela não traz transformação. Então, se essa ciência que ela está trazendo e essa ação está trazendo transformação, eu acho que eles estão indo pelo caminho certo. E eu acho que é isso mesmo que a gente está fazendo. Às vezes a gente acha que um projeto que não gera dinheiro ou que não gera capital é um projeto furado, mas eu acho que não. Eu acho que um projeto que gera transformação e uma ciência que gera transformação é o que a gente está precisando hoje, né? Quando a gente começa a ver, a gente acorda pela manhã e começa a ver as notícias, a gente só se entristece de estar no mundo. A gente nunca fica alegre com uma notícia que vem no jornal. Então, acho que quando a gente começa a fazer as nossas próprias notícias, né? Não tem notícia boa, então eu vou gerar notícias boas. Então, acho que é por aí que a gente tem que estar caminhando. Sim. É muito diferente trabalhar naquilo que você acredita, assim, é muito inspirador, é algo que move muito mais do que o racional em si, porque tem o espiritual envolvido, tem o emocional,
é assim, é realmente um presente mesmo, sabe? Você tá em contato, tá conectado e ter a oportunidade de ser agente dessa transformação, sabe? Porque às vezes a gente também se sente tão distante que não sabe, eu quero ajudar, mas como? Como eu vou chegar? Eu posso chegar? Eu não sou indígena, eu não conheço ninguém indígena. Então, assim, e não só falando dos povos indígenas, mas dos quilombos também, ou então das periferias. É tão distante, né? Colocaram tão distante essa posição da pessoa com um diploma e da pessoa que não tem uma formação, que é realmente como o Benício falou, assim, né? A maioria das pessoas que falam com a gente, elas nunca falaram com o arquiteto porque elas têm medo, elas têm receio de que eu não posso pagar isso é pra gente rica, sabe? E é isso que tem que ir caindo e se desfazendo para a gente conseguir repassar essa ideia do que é a nossa função mesmo, sabe? Existem várias formas de atuar na arquitetura, que cada um se sintoniza com a sua forma, mas, antes de tudo, o pilar da arquitetura, ela precisa servir ao coletivo, né? E existe uma necessidade gigantesca, seja no nível urbano, seja no nível mais pontual, né, de casas, mas existem muitas necessidades, muita demanda para poucos profissionais que adentram essas realidades, né? E aí também, como encontrar o meio termo, o ponto de equilíbrio, né? Do que a gente precisa também de se sustentar como profissional e de querer ajudar projetos que não tem enfim, bancar, né, esses projetos. Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, porque a gente está abrindo novos caminhos. Andar por caminhos que ainda não foram trilhados é muito mais difícil, a gente encontra muito mais obstáculo, né? Então, a gente precisa realmente ir tendo paciência e é um trabalho que sozinha eu acho que eu não conseguiria sustentar, né, se não fosse com as minhas parceiras de trabalho, porque a arquitetura é muito complicado de você imaginar tudo sozinha e dizer é isso, pronto. São muitas etapas, é um trabalho realmente muito de detalhes e muito demorado, né, de muitos encaixes. Então, assim, é realmente algo que está sendo possível porque existem pessoas com propósitos parecidos, né? Propósitos, esse realmente, como o Benício falou, de trazer a própria essência para o que quer que seja feito a nível de técnico e de conhecimento acadêmico, mas trazer o sentimento mesmo, a felicidade de se ver parte mesmo, assim, né? De saber que a gente vai voltar aqui alguns anos lá na frente e vai ver como esse lugar está sendo habitado depois do que a gente propôs, né? O quanto isso vai trazer de melhoria para o dia a dia deles, né? Para o fortalecimento da identidade e da luta deles, né? Então, outra coisa que eu sinto forte é em relação à juventude indígena, por exemplo, né? Eu vejo muito o Benício como essa referência para a juventude indígena, desse ser que eu digo que é um ancião, né, num corpo de novo, assim, mas que desde adolescente, desde muito cedo, pegou essa causa para si e sustenta isso. E isso faz com que outros jovens se inspirem nele, né? Que é uma questão que muitas aldeias sofrem com isso, nessa questão da juventude, às vezes não se identificar ou não querer seguir a cultura por conta dessas interferências, né, da cidade, da tecnologia. E aí, aqui nos Pitaguari, eu sinto muito forte essa juventude sabendo o caminho que quer seguir, sabendo os líderes que admiram, né? E como esse lugar também a gente imagina como esse fortalecimento, né? Porque quando a gente vem no caminho, a gente sempre repara assim, que aqui não tem um parquinho para as crianças, por exemplo, nem na escola, né? Essa ideia de que a criança brinca em qualquer canto, né? Mas que quando a gente fala, vamos propor um parquinho aqui para eles, né? Onde vai ter tudo reunido, pois então vamos propor um lugar que eles possam brincar, mas com a identidade de vocês também, né? Vamos propor uma oca na árvore, alguma coisa que não é só pegar um playground de plástico e colocar aqui. É algo que a criança vai compreender a cultura dele brincando, né? Então,
é muito legal, assim, observar como se iniciou, né, essas ideias, às vezes muito soltas, e como ela vem caminhando, assim, de uma forma bem bonita, assim, para as duas partes, né? Então, quando eu trouxe a proposta para a Raquel, foi uma das coisas que me preocupou. Apesar de ela trazer essa proposta de ser uma coisa que é mais em conta, não é tão cara, que dá para fazer, mas mesmo assim precisa ter capital, eu pensei nas campanhas online, né, também. Porque como eu acabei tendo, apesar de muito jovem, eu acabei tendo bastantes experiências ao redor do mundo, né? Então já fui dar palestra no Canadá, em Universidade da Colômbia Britânica, já fui para a Europa, para a Eslovênia, para a Polônia, para a Bélgica. Então eu acabei fazendo uma rede de contatos que me possibilitou pensar em uma proposta de campanha online, como as vaquinhas, né? Que está sendo bem comum hoje, apesar de que agora nesse contexto que a gente está da pandemia, o sistema de vaquinhas está congestionado porque tem muito vaquinha sendo feita, mas a gente pensou em um sistema de arrecadação online, como existem já outros mais específicos para projeto, como o Global Giving, tem o próprio Vaquinha Online, tem o Benfeitoria, e a gente pensar nesse projeto para a gente financiar esse projeto de arquitetura. Por isso que eu estava falando com ela, seria interessante a gente conseguir um orçamento, porque a gente conseguiria, de forma melhor, estipular um valor que a gente precisaria arrecadar. Fora as próprias ações dentro da comunidade, como bingos, rifas e outras coisas que a gente vai fazendo para acumular esse dinheiro para poder fazer esse projeto. E como a gente acabou tendo essa parceria a partir desde acho que uns 2 anos com a Universidade da Colômbia Britânica, com alguns pesquisadores de lá, nessa questão indígena, a gente acabou tendo uma certa facilidade de escrever projetos que possam submeter fora do país para poder arrecadar essa quantidade de dinheiro para fazer. Mas também não é uma coisa certa, são coisas que a gente está estimando fazer, mas a gente não tem certeza de fazer, se dá certo, né, fazer. Mas é como, acho que tudo na vida, a gente não acorda de manhã e já sabe se tudo vai dar certo. A gente estima que hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Mas às vezes o pneu fura, ou então alguém se acidenta, você tem que ir recorrer. Então, eu acho que tudo a gente traça um objetivo, mas vai surgir várias dificuldades no caminho. Mas se a gente tem essa garra de tentar e de fazer acontecer, o importante é que a gente tem um objetivo e a gente está tentando traçar esse objetivo. Mas as possibilidades, como eu falei, a gente pensou nessas campanhas online de início e também nos projetos de submissão fora do país, como no Canadá e na Europa. E de toda forma é necessário que tenha o projeto para que seja apoiado o projeto, né? Porque se você chega só com a ideia de projeto, às vezes fica mais difícil de conseguir esses apoios, né? Então, de toda forma, assim, o que a gente tem feito é tentado seguir esse fluxo de saber, né? A gente vem até aqui, então a gente convida algum engenheiro para continuar, né? Sabendo da parte estrutural da casa, depois para fazer um orçamento, né? Para eles terem essa base, né? De quanto eles vão precisar. E aí é por etapas mesmo, assim, é uma coisa que vai sendo construída no caminho. Comunitário, né? Sim. Porque essas coisas, assim, essas questões aqui, né, no Brasil é dessa forma. Sempre vai ser dificultoso, nunca vai ser uma coisa, pronto, temos dinheiro, vamos fazer. Sempre vai ser dessa forma, assim mesmo, de pouquinho, mas acho que acreditando mesmo no objetivo e no propósito mesmo. E, assim, eu acho que no Brasil, a maioria desses projetos que acontecem, eu acho que o Tracejar não é o único, mas não são muitos, é pensar mesmo fora da caixa, é uma coisa que é fora do sistema. Não existe submeter um projeto no próprio governo federal, no próprio governo estadual, que tem esse tipo de demanda, porque não é de interesse do governo e de ninguém
que povos indígenas têm autonomia de alguma coisa, porque isso não é bom para a sociedade. Já pensou se todo mundo, povos indígenas, têm a mesma educação comparada com pessoas de uma classe superior na sociedade, de Fortaleza, e começa a passar índio para medicina, índio para arquitetura, índio para o direito? Isso não era bom, porque ia começar a questionar o sistema. Eu acho que eu nunca conheci tanta gente para questionar o sistema quanto o índio. Todo ano a gente está em Brasília questionando a Constituição. Não é questionando a Constituição, a gente está cobrando que a Constituição seja cumprida, né? Existem 2 artigos para povos indígenas na Constituição, né? O 231 e o 232, que não é cumprida desde 88. Então, todo ano, já faz mais de 14 anos, que a gente tem o ATL, que é o Acampamento Terra Livre, está lá em Brasília, mais de 4.000 indígenas na esplanada dos ministérios, reclamando, levando bomba de gás, levando, sendo perseguido pela cavalaria, né, levando bala de borracha, questionando por que os direitos indígenas não estão sendo cumpridos em relação à demarcação de terras, e até hoje nada acontece. E quantas pessoas, né, veem isso passando na televisão, nessas grandes emissoras? Não passa, porque não é de interesse do capital, né? Infelizmente é isso. Parece muito uma coisa clichê de comunismo e capitalismo, mas é o que acontece. O dinheiro, infelizmente, é o que manda nesse país. Então, a gente pensar num projeto em que a gente teria um dinheiro... com certeza vai ter um projeto pelo governo federal que vai poder suprir essa demanda. Não existe. A gente tem que procurar saídas fora dessa linha de raciocínio, né? Seria as vaquinhas online, que são outras pessoas em todo mundo que pensam da mesma maneira, que acreditam na mesma história, né? Que vai fazer aquilo acontecer, ou projetos que existem em outros países que já têm uma visão mais aberta, né? Como o Canadá, Nova Zelândia, na Europa, né? A França, a Noruega já tem projetos que são muito abertos para a questão dos povos indígenas. Então, quando a gente começa a ter essa visão mais ampla de que o Brasil, se depender do Brasil, a gente morre, depender do Brasil, a gente morre, felizmente. A gente tem que abrir esse leque de opções para a gente poder procurar essas parcerias fora do país. Sim. E o que a gente percebe também é que quando a gente fala desse projeto, dessa experiência, assim, né, nas redes sociais e explica melhor nesse desenvolvimento, as pessoas elas veem algo como tão diferente assim do que elas estão acostumadas a ver, né? E teve esse feedback assim muito positivo das pessoas empolgadas de saber que é tão próximo delas, né? Como assim algo tão legal, porque às vezes as pessoas elas estão tão conectadas do que está lá fora. Nossa, que projeto incrível em tal canto, sabe? Tudo é algo que chama muita atenção, né? Mas que o que está aqui do nosso lado, às vezes está tão escondido, sabe? Está tão não visto mesmo, sabe? Que é essa coisa do Benício, que o Benício falou, assim, da gente poder também dar essa visibilidade, né? Assim como ele dá visibilidade também para o nosso tipo de trabalho, mas que enfim, que é uma questão nossa mesmo, de quantas pessoas sabem, quantas etnias fortes tem aqui no Ceará, etnias indígenas, por exemplo, né? Como as pessoas ainda têm a percepção do indígena como alguém do livro, né? Como um personagem. Então, assim, é algo realmente para a resistência desconstruindo isso todo dia, em toda conversa, sabe? É muito... É diário mesmo, porque foi algo de muitos e muitos anos engessado mesmo, sabe? Dito como verdade, e que todas essas verdades, elas chegaram no momento de vir à tona, de simplesmente desmoronar, porque a gente sabe que não é isso, a gente sabe que existem outros protagonistas dessa história e que eles precisam recontar essa história, né? Sim. E de não conhecerem esses povos indígenas que existem no Ceará, e eu acho que no Brasil todo, é porque a gente tem uma cultura de negação dessa existência, né? A gente tem uma educação que ela foi toda trabalhada dentro do Brasil para excluir índio e dizer que pobre não pode ser médico, pobre não pode ser advogado, pobre não pode ser repórter, pobre não pode ser nenhuma desse tipo de profissão. Tem que ser peão, ou tem que ser operário de fábrica.
tem que ser profissões que ninguém quer fazer, que são de níveis maiores na sociedade, vamos dizer assim. E isso não é por acaso, né? O primeiro modelo educacional que a gente teve no nosso país foi um modelo que veio para apagar a cultura, né? Foi o modelo jesuíta. A gente teve esse primeiro modelo educacional dentro do Brasil que tinha a intenção de fazer essas reduções jesuíticas, e por isso tinha esse nome, de reduzir os indígenas, que eram nômades, reduzir em lugares e começar a ensinar o catolicismo, a falar português, a tocar rabeca, a plantar, a se fixar em lugares, né? Fixar em determinados territórios e se converterem ao cristianismo, porque nesse sentido eles iriam começar a acreditar que eram portugueses, não eram indígenas. Então eles diziam, você não existe essa questão indígena. Então até hoje a gente consegue ver coisas que eram das reduções jesuíticas muito presente na cultura guarani. Foi um dos povos que sofreram bastante com a questão da catequese, né? Até hoje no Guarani, no coral Guarani, a gente vê a presença da rabeca, de instrumentos que não são nativamente brasileiros, né? Foram trazidos de fora e foram incorporados a essa cultura e transformados. Como a miçanga, né? Que é muito presente no povo do Xingu, mas é um produto que é totalmente industrial, mas ele teve uma ressignificação e foi criada uma maneira única de usar a miçanga. Apesar do produto ser industrializado, nenhum não indígena consegue fazer isso. Só os indígenas conseguem fazer. Ou seja, alguns não indígenas ainda vão aprender com algum indígena e acabam que aumentam, tentam produzir máquinas que façam mais rápido ou máquinas que vão fazer aquilo em grandes quantidades. Então a gente começa a ter uma distorção de todos esses conhecimentos que são indígenas, tradicionais, para ter uma maneira de gerar capital, como também é gerado hoje muito capital através da cultura do povo afro, né, com a questão dos cachos. Aí gera um monte de shampoo para criar cacho, shampoo para criar cacho. Por quê? Porque gera capital. Roupas que são tradicionais africanas começam a ser vendidas em grandes lojas de roupa e acabam se tornando roupas super caras, porque é marca, tem grife, não sei o quê. Então, quando a gente começa a entender que a educação no Brasil ela foi formulada e ela foi trazida para as pessoas que são pobres continuarem sendo pobres e para as pessoas que são indígenas ou negras serem praticamente apagadas do mapa, quando a gente vê no livro didático um parágrafo falando de povo indígena e fala conjugado no passado, ou seja, os povos indígenas viviam aqui em 1500, aí chegaram os portugueses, uma ideia de que não existe mais, tipo, não fala hoje, não tem um parágrafo lá na frente dizendo hoje existe tantas etnias, existe no último censo do IBGE, existe tantos indígenas, existe tantas línguas faladas, um mapa com onde cada povo está. Não existe isso nos livros didáticos e era para existir. Já que você está aprendendo história do Brasil e geografia do Brasil, você tem que conhecer realmente o seu território de uma maneira correta. Não é uma coisa que é como se fosse um conto de fada, uma coisa que fosse inventada para parecer que o Brasil é uma nação tão grandiosa quanto o hino diz ser, né? Mas a gente entender que a gente está dentro de um território que é ancestral e que é indígena. E quando a gente não percebe isso, a gente está negando toda a nossa ancestralidade, toda a nossa história. Eu tive a oportunidade de ir na Europa e lá eu percebi que eles são muito ligados à sua história. Então, povo, na Escócia usam saias. Na Alemanha tem festas no mês de outubro que são referentes a uma coisa que é muito tradicional deles. Na Itália é muito tradicional. Na Polônia também muito tradicional. Então a gente vê que os povos na Europa, né, essas nações europeias, ela tem uma ligação muito forte com sua identidade a uma coisa que é ligada à honra da tradição e as suas próprias tradições na questão da vestimenta, em festas comemorativas. Eles têm esse orgulho de ser daquele país. E eles pregam tudo que é tradicional deles. Se você for hoje na Itália, eles escutam músicas de anos atrás, porque é tradicional para eles. Agora, quando você chega no Brasil e você caminha pelas ruas de Fortaleza,
Você escuta tudo que é de fora. Você não escuta uma coisa que seja, não, é tradicional daqui desde sei quantos séculos. Não, você não tem uma coisa assim. Você tem uma coisa que é tradicional, forró, o shot, o baião, mas são coisas que são muito recentes quando a gente pensa em história. Quando a gente pensa por exemplo, o que que tu usa que é da colonização? Ah, isso aqui que é do tempo colonial do Brasil. Ninguém usa isso, porque é uma coisa que quer ser esquecida. É uma coisa que quer parecer que não houve. Não, não teve massacre, não teve guerra. No Brasil não houve guerra, no Brasil não teve massacre de nada. Mas morreu mais de 3 milhões de indígenas, né? Só de indígenas no Brasil se estima-se que tinha mais de 5 milhões de indígenas. E hoje a gente tem menos de 1 milhão. A gente tem 800 mil, 900 mil, segundo o último censo do IBGE. Então, como que a gente teve uma redução tão drástica desses indígenas e hoje a gente tem alguns remanescentes que são ancestrais desses indígenas e alguns são descendentes, né? E maioria do povo brasileiro descendente, mas não se reconhece. E como que a gente começa a pensar que a educação brasileira, ela ensina a não se conectar com sua identidade, a não se conectar com a sua ancestralidade. Então, aqui hoje é o que? Hoje é 4 de novembro e eu vou contar uns 15 dias para o meu celular começar a chover de ligação e de mensagem, querendo o professor falar sobre o Dia da Consciência Negra e dos povos indígenas. Porque só é falado isso no mês de novembro. No mês de abril, se for falar de índio, no mês de abril. Então, isso era para ser ensinado na escola todo dia. É para ser ensinado na escola todo mês. Todo mês tem 305 povos hoje no Brasil. Se botasse todo mês uma sala de aula fazer um trabalho sobre um povo indígena, passava o ano todo, 305, o ano tem 365 dias. Quase todo dia, né, tirando feriado e fim de semana, todo dia eu ia ter um povo para falar dentro da sua sala de aula. Mas eles só deixam para falar em novembro e em abril. Ou seja, se a gente começar a pensar que a educação brasileira faz essa exclusão dos povos indígenas, e não por acaso, né, que é uma coisa que é colonial, e quando a gente pensa que a gente não está mais na colonização, a gente está, porque essa educação é colonial. Ela é colonial e ela também é capital. O modelo de educação que é utilizado no Brasil eram modelos antigos na Europa, que eram modelos que eram feitos para que a população se tornassem operários. Ou seja, o que é importante saber, contar e ler. Contar para você não dar troco errado ou então não botar preço errado, e ler para você poder botar as etiquetas nos produtos certos. Agora, geografia você não precisa saber, filosofia não precisa saber, sociologia não precisa saber. Mas se você vai nas grandes escolas da elite, tudo isso é ensinado. Porque tudo sem a filosofia e sem a sociologia não faz nenhum sentido. Não faz sentido tu aprender engenharia ou direito se tu não entende sociologia. Porque para quem que tu vai trabalhar? Ah, tu é advogado, mas tu vai trabalhar para quê? Para quem? Qual é o teu público? Se tu não entende sociologia e filosofia, isso não serve de nada. Tu saber medicina, ou direito, ou engenharia, ou arquitetura, ou qualquer outro tipo de ciência. Então, que são pilares importantes para se entender o contexto que a gente está, entender a nossa sociedade e para gerar transformação. E se isso não gera transformação, eles continuam perpetuando o mesmo sistema. Vai ter trabalhador, vai trabalhar na fábrica, morre lá. Pessoas trabalham em fábrica de carro, mas o salário não consegue comprar um carro. É isso que a gente vê diariamente. E a educação, ela molda as pessoas para isso se perpetuar para o resto da vida. Quando a gente pensa em descolonização, a gente pensa em desfazer uma colonização que já esteve aqui, né? Vem desse prefixo des, né, que é desfazer, e a colonização, que é esse sentido de fazer colônia, né? É uma coisa que existia fora e fez uma colônia aqui, né? Como se fosse um anexo. E quando a gente pensa em descolonizar, a gente está falando em desfazer uma coisa. E eu tenho uma amiga que é pesquisadora, ela fala que nós indígenas não temos que fazer decolonização, a gente tem que fazer uma contracolonização. Quem tem que fazer essa decolonização é o próprio não indígena, né? Ou seja, o próprio branco, ele que tem que arrumar maneiras de desfazer todo esse problema que ele fez. A gente tem que contracolonizar. E como que a gente contracoloniza?
A gente mostrando nossa cultura, mostrando nossos artesanatos, mostrando nossa pintura, mostrando nossa ancestralidade, dentro do que se pode mostrar, porque a gente também não pode mostrar tudo. Porque se a gente mostra tudo, tudo vira capital, ou seja, arruma maneiras de ressignificar e transformar em outra coisa que ela realmente não é. Como a gente vê, por exemplo, o Nishipan, que é do povo Runicuim, e hoje foi nomeado de Daime, e querem transformar em religião, mas é uma coisa que é do povo indígena lá no Acre e lá nos Andes. Então a gente começa a ver como essa questão do capital, ele deturpa, né, até a própria ancestralidade indígena, até os próprios conhecimentos tradicionais e medicinais dos povos indígenas. Então, aqui na Casa de Apoio, a gente está sediando um grupo de pesquisa que a gente chama de Teia das Cinco Curas, que é um grupo de pesquisa por pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica, lá em Vancouver, no Canadá, que eles têm uma proposta de dizer que a gente está, eu acho que agora, 9 anos para um colapso. Né? O mundo inteiro está à beira de um colapso, ou seja, a gente vai chegar a um ponto que o sistema capitalista, ou seja, o sistema que a gente está vivendo hoje, não vai se manter, ele vai quebrar, ele vai começar a se rachar todo e quebrar todo. Ele vai começar a ter muita miséria no mundo, vai faltar alimento, vai faltar um monte de coisa que a gente já está vendo hoje. Né? Aquecimento global, derretimento de geleira, tudo isso é consequência dessa globalização e desse sistema que é capitalista. Como já falava também Milton Santos, quando se fala nesse sentido de globalização, ou seja, tenta fazer que uma cultura seja homogeneizada. A mesma cultura que eu prego aqui vai ser a mesma cultura que existe lá no Japão, por quê? A roupa que eu visto aqui vai ser a roupa que vai ser vestida no Japão, a mesma roupa vestida lá nos Estados Unidos, e a empresa que vende essa roupa vai ganhar no mundo inteiro, porque ela vai estar vendendo em todo lugar do mundo. Então, quando a gente pensa nesse sentido de decolonizar e de anticolonizar, a gente está fazendo projetos aqui onde a gente está pautando as medicinas tradicionais, a ancestralidade indígena, como uma forma que o mundo vai poder recorrer para poder tentar amenizar ou desfazer isso. Como também o Ailton Krenak fala, né? Formas de adiar o fim do mundo, porque a gente não tem mais como voltar a isso, porque o homem conseguiu poluir a atmosfera numa velocidade assim, ó, coisas que não se poluíam, os povos indígenas não poluíram em mais de milhões de anos, né, nesse período histórico, a gente acaba tendo que o homem, desde a Revolução Industrial, poluiu mais do que 4 bilhões de anos. Então eles poluíram muito. A gente tem buracos na camada de ozônio, a gente tem geleira sendo derretida, a gente tem o oceano aquecido que gera um conjunto de furacões que acabam várias comunidades nos Estados Unidos, e tudo isso é desassociado a esse sistema. Então, quando a gente começa a trabalhar dentro da nossa aldeia, um trabalho que é valorizado pelo Canadá, pela Europa, pelos Estados Unidos, pela França, por Portugal, que a gente tem pesquisadores desses países aqui, então a gente começa a ver que a gente está fazendo uma coisa que é certa, se não tinha tanta gente procurando a gente. E é isso, assim, realmente esse ponto de transformação mesmo, que a gente não tem a dimensão, né, do quanto isso vai impactar, né, o quanto já está impactando, mas a gente não tem essa dimensão, mas a gente consegue sentir que é o caminho a ser seguido, porque está muito bem alinhado internamente com o que a gente acredita e com o que a gente tem de respeito e honra pelos nossos ancestrais, né? Então, é isso. Muito obrigada, assim, por poder compartilhar isso com vocês, né? E, com certeza, muitas pessoas ainda vêm a somar com esse projeto e com tudo que vai ser vivenciado aqui na Casa de Apoio Pitaguari. Eu também queria agradecer pela oportunidade da gente estar mostrando um pouco da construção desse projeto e também pedir para as pessoas também seguirem, né? Não adianta a gente só assistir a gente e não acompanhar como que esse trabalho vai sendo construído. Então, sigam o Instagram, @tracejar, @tracejar_arc. Benício Pitaguari. Também tem o @gpitaguari, que é a página da Juventude Indígena Pitaguari. E todas essas páginas também por aí
que fazem esse tipo de trabalho, porque não é só a gente que está fazendo essa mudança, tem várias pessoas também fazendo a mudança. Uhum.